E estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos ver agora uma entrevista com o advogado Rander Júnior sobre execução de alimentos. Pensão alimentícia. Vamos entender como funciona uma audiência de pensão alimentícia, como pedir a revisão da pensão e esclarecer diversas dúvidas a respeito desse assunto. É sempre necessário procurar um advogado. Por tratar-se de medida única e exclusivamente judicial, é necessário que tenha-se um advogado acompanhando para que ele, com as técnicas, com o conhecimento técnico que tem, ingressar em juízo e buscar o amparo judicial para cada caso em concreto. Nós precisamos dividir o procedimento, da ação. Inicialmente, como a audiência preliminar, nós temos a audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação participam as partes, seus respectivos advogados. Se o réu não tem advogado, entende-se que não tem problema, que ele pode ir nessa audiência preliminar sem a presença do advogado. Mas o ideal é que vá acompanhado já com seu advogado. Então, as partes, com seus respectivos advogados, e um conciliador. Este conciliador é que vai fazer a intermediação de um possível acordo. Não havendo acordo, o processo continua o seu trâmite legal até chegar a uma possível audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento, você apresenta eventuais provas que não foram produzidas no início da ação, na apresentação da petição inicial ou da contestação, e geralmente ouve-se testemunhas, uma audiência basicamente para ouvir testemunhas, onde o juiz, aí sim, a presença do juiz faça necessário. Ele estará presente para fazer a oitiva das testemunhas ou colher os depoimentos pessoais. Tudo depende da complexidade do caso, da complexidade da produção de provas documentais, vai depender também do próprio fluxo processual dentro do fórum, porque nós dependemos de servidores, dependemos de juízes, de oficiais, enfim, dependemos de diversas pessoas dentro do fórum para fazer esse movimento do processo. Então, eventualmente, o servidor tira férias, adoece, então nós temos todos esses percalços. Mas um processo de alimentos, se não tiver nenhum litígio, nenhuma coisa mais grave, nenhum incidente mais grave para resolver, em até 4, 6 meses conseguimos chegar a uma decisão final, a uma sentença. E o que fazer quando o alimentante não paga a pensão? Nesse caso, é necessário executar a decisão já proferida anteriormente na ação de conhecimento de alimentos. Neste caso, também é necessário um advogado para acompanhar, não temos a figura do ius postulandi, então nós precisamos sempre do advogado. Sendo na ação de conhecimento, para você conseguir uma decisão do juiz acerca do quantum alimentício, ou seja, daquilo que o alimentante vai precisar pagar, seja na execução, que é quando ele deixa de pagar aquilo que já foi definido na ação de conhecimento. Com uma parcela em atraso já é possível você fazer a execução pelo rito de prisão, nós falamos. Só que ela só limita até as 3 parcelas, ou seja, com 3 parcelas você pode executar pedindo a prisão, e se houver, por exemplo, 4 parcelas, a primeira parcela que atrasou primeiro, ela deverá ser executada pelo rito de penhora, que a gente chama, que é com a constrição de bens do devedor. Ou seja, pode-se buscar penhora de automóveis, penhora em conta bancária, inclusive a FGTS, já tem seus entendimentos que autorizam esse tipo de penhora. Então, com uma parcela você já pode executar. Nós orientamos a aguardar pelo menos 2 parcelas, porque há aqueles casos em que o devedor realmente passa por algum problema e não consegue quitar no mês, mas no mês subsequente ele já consegue colocar em dias. A não ser que seja contumaz, se o devedor ele vem protelando esses pagamentos, vem atrasando, então você pode fazer essa medida um pouco mais agressiva, da execução, sem nenhum problema. E a pensão alimentícia retroativa, seria possível exigir? Não. A pensão alimentícia ela só pode ser cobrada com a ação judicial. Ou seja, a partir do momento que o juiz recebe a ação, que define os alimentos provisórios em caráter liminar, ou que ele manda citar, a partir dali o devedor ele tem a obrigação de pagar os alimentos. O que tem se entendido, já é inclusive pacífico no STJ, é a possibilidade de cobrar indenização por danos morais ou materiais
decorrentes de abandono afetivo. Isso porque decorre de uma obrigação constitucional de dever de cuidado dos pais. Então, a partir do momento que os pais, qualquer um deles, se omitem, ou seja, deixam de prestar qualquer tipo de auxílio aos filhos, é possível sim ingressar com uma ação indenizatória com este fim, mas isso não pode ser comparado aos alimentos retroativos. Não tem o mesmo caráter. Essa foi a primeira parte dessa entrevista e a segunda parte você acompanha nesta segunda-feira no Jornal da Cidade.